Meus irmãos, minhas irmãs, é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje, domingo. O domingo é o dia do Senhor. É o dia em que a comunidade se reúne para fazer a memória daquele mistério maior. Mistério do amor de Deus por nós, levado às últimas consequências, na morte e na ressurreição do seu Filho. Foi este mistério que nos reconciliou, nos salvou, reconciliou, salvou toda a humanidade. Nós nos encontramos hoje com Jesus, mais uma vez, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 21 a 27. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás, porque você é para mim uma pedra de tropeço. Não pensas as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus inicia a sua caminhada da Galileia para Jerusalém. Aliás, Jesus está no caminho, ele está indo para Jerusalém. Lá ele vai consumar a sua vida. Lá ele vai mostrar a quem ele serviu e serve até o fim, até as últimas consequências. É lá, em Jerusalém, que ele sofrerá a paixão, sofrerá a morte. O contexto que se desenvolvem hoje, os versículos, é o contexto da oração. A oração de Jesus com seus discípulos num lugar à parte. Jesus reza com os seus discípulos. Jesus se encontra com eles a sós. Jesus fala muitas coisas que ao povo ele não fala, ou aprofunda muitas coisas que fala ao povo. Sobretudo, por exemplo, as parábolas. Então Jesus está rezando, e rezando com os seus discípulos, ele está manifestando a sua comunhão com o Pai, a sua identificação com o projeto que o Pai lhe confiou, o projeto do reino. A partir do versículo 21, Jesus instrui os discípulos sobre o que é que vai acontecer com ele lá em Jerusalém. Como nós já ouvimos, ele vai ser entregue, não é? Ele vai ser julgado, ele vai ser condenado,
rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e escribas, pela corte, pelas autoridades do templo. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. É preciso que fique bem claro, e isso é muito importante para a vida cristã, para a vida da comunidade. Ele não sofrerá por acaso. Seu sofrimento é o resultado do seu confronto com o sinédrio, com aqueles que têm o poder político, o poder religioso. E se a gente quiser, a gente pode dizer que esse confronto faz parte do projeto de Deus, no sentido de que Jesus faz valer o projeto de Deus. Ele não vai se confiar, ele não vai abrir brechas, assim, a gente pode dizer, ao projeto do templo, ao projeto do sinédrio. Ele está a serviço do projeto de Deus, que é o projeto que contém o reino de Deus, o que Deus quer para toda a humanidade. Enfrentará, portanto, as forças da morte como filho do homem. Quer dizer, na condição humana, na fragilidade humana, sem recorrer, não é? Sem recorrer à ajuda, não é? Vinda do alto, sem recorrer à ajuda vinda de fora. Em seu corpo e na sua humanidade, ele revelará para que ele veio, a serviço de quem ele está. E é claro, os próprios discípulos não compreenderão esse caminho que Jesus irá fazer, não é? E Pedro, antes de encorajar Jesus, desanima Jesus dizendo que isso não te aconteça. Nós não vamos permitir isto. Jesus repreende Pedro. Pedro ainda não entendeu nada do que Jesus ensinou. Pedro ainda não entendeu o que Jesus está propondo. Por isso ele diz: para trás, Satanás. No momento, você é empecilho, você é obstáculo para que eu possa levar a cabo o projeto que o Pai me confiou. Para trás quer dizer, vai lá, pega a filha de novo, entra no caminho de novo e aprende comigo o que é que realmente eu estou pretendendo com vocês e estou realmente realizando no meio de vocês. Veja que Jesus, não é, usa uma expressão forte, não é? Para trás, Satanás. Quer dizer, você ainda está longe de chegar. Você tem que começar de novo a fazer este caminho. Talvez porque Pedro não aceite o sofrimento, Pedro está preocupado com a grandeza, com o poder, com o status. Quem sabe Pedro quer um Jesus, não é? Quer um Messias, quer um mestre à imagem e semelhança dele, que pensa como ele, que pensa como os homens. E assim ele se constitui numa pedra de tropeço para o caminho de Jesus. Agora, depois deste episódio, depois desta situação constrangedora, Jesus vai dar para todos, então, não só para os que estão mais próximos ali, uma grande lição. Ele vai primeiro dizer: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo. Primeira coisa, renunciar a si mesmo. E o que é renunciar a si mesmo? É desfazer-se de toda ambição pessoal, de todo projeto pessoal. O que Pedro até agora, quem sabe, não tinha sido capaz, não é? Ser pobre, rompendo com as estruturas e forças que geram a iniquidade, que geram a morte. Jesus, depois de convidar a renúncia, diz: vocês precisam tomar a cruz. Tomar a cruz cada dia. Quer dizer, não ter medo de ser perseguido.
não ter medo de expor a própria vida. A sociedade que matou Jesus procura matar os seguidores dele e eliminar de vez a sua mensagem. Terceiro é o convite bonito, seguir, renunciar, tomar a cruz, seguir Jesus. O que isto significa? Significa ser incompreendido, enfrentar hostilidades numa sociedade injusta que continua levando tantos irmãos e irmãs à morte. A nossa sociedade hoje é uma sociedade profundamente injusta, porque é uma sociedade que não promove a vida, não promove a dignidade. As estruturas sociais, políticas, minam a vida. É a questão da falta de trabalho, é a questão da insuficiência no campo da saúde, no campo da educação, no campo da segurança. Tudo mascarado por uma crise que não termina e que o povo não fez. Antes, a farra das autoridades é que a faz e a perpetua, porque daí dinheiro, poder, fama, esbanjamento daquilo que deve ser ou deveria ser repartido entre todos. A sociedade que matou Jesus é a sociedade que tenta resistir, matando hoje aqueles que são os seus seguidores. Pois é, renunciar a si mesmo, tomar a cruz, seguir Jesus, é o caminho da comunidade, é o caminho dos discípulos, é o caminho da igreja para a realização da justiça do reino. E para isso é preciso ficar bem claro, não é? Que a igreja, a comunidade, cada um de nós cristãos, vamos enfrentar muita resistência. O que devemos fazer, irmãos e irmãs? Deixar-nos conduzir pelo Espírito de Deus. O mesmo Espírito que conduziu Jesus. A nossa força, o nosso testemunho, a qualidade da nossa presença enquanto igreja, enquanto comunidade, está na comunhão, no criar laços de fraternidade, de resistência, de solidariedade. Fortificar tudo isso pela palavra, pela Eucaristia, pela oração, pelo reconhecimento da dignidade daqueles que caminham conosco. É a resposta que nós somos chamados a dar para essa sociedade que continua destruindo, matando aqueles que seguem Jesus. Nós estamos dispostos a fazer esse caminho? Ou a nossa religiosidade, a nossa fé, se assim a gente pode dizer, é só devocional, não é? A gente vive para a gente faz aquilo que agrada a gente, aquilo que nos satisfaz, a gente tem medo de se abrir, ir ao encontro daqueles que mais precisam. Vamos ver, vamos rezar e vamos ver, portanto, que resposta cada um e toda a comunidade haverá de dar. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.